Considere o seguinte argumento. Então, temos aqui um argumento formado por duas premissas e a conclusão. A validade do argumento pode ser deduzida, respectivamente, a partir da aplicação das regras de inferência. Letra A, paradoxo e contingência. Letra B, contraposição e absurdo. Letra C, modus ponens e contradição. Letra D, modus tollens e lei de Morgan. Ou letra E, silogismo conjuntivo e silogismo hipotético. Então, vamos trabalhar aqui com o nosso argumento. Se nós temos um argumento válido, né, porque ele quer determinar aqui a validade do argumento. Para que o argumento seja válido, a conclusão tem que decorrer aqui das premissas. Então, o que nós podemos fazer? Supor as premissas todas verdadeiras e chegarmos aqui a uma conclusão que também vai ser verdadeira. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter a seguinte construção. Dados aí que eu tenho duas premissas que vão me levar a uma conclusão. Se eu considerar que as premissas são verdadeiras, obrigatoriamente a minha conclusão também deve ser. E aí, o que nós podemos fazer? Construir a tabela verdade de uma proposição condicional, para a gente entender aqui esse processo. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, é a única linha que fica falsa, falso com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso fica verdadeiro. Então, beleza, vamos entender aqui a nossa situação. Quando eu considero a primeira parte do condicional verdadeira, que seria aqui esse conjunto dessas duas premissas, obrigatoriamente a conclusão ela deve ser o quê? Deve ser verdadeira, tá? Aqui a conclusão ela representa para nós a segunda parte do condicional. Então, para que o argumento seja válido, eu preciso ter tanto a primeira parte lá na tabela verdade é apenas a proposição P, essa parte aqui. A conclusão ela está no lugar da proposição Q. E o argumento, que é esse conjunto, deve ser verdadeiro. Então, quando eu digo que a conclusão decorre das premissas, eu estou basicamente construindo aqui a tabela verdade de uma proposição condicional formada por proposições compostas que foram unidas por conjunção e uma proposição que pode ser composta ou simples também, que será a nossa conclusão. Mas que o resultado, se aqui for verdadeiro para cada uma das premissas, a conclusão também deve ser verdadeira. Então, considerando que nós temos essa situação, o que vai acontecer aqui no nosso argumento? Eu vou utilizar aqui essa premissa 2, que é uma proposição simples, aqui dentro desse condicional. Então, nós vamos ficar com o seguinte, vamos ficar com não A, certo? A negação da proposição A e não G. Então, não P. Qual é o valor lógico da proposição P? Verdadeiro. Quando eu nego uma proposição verdadeira, ela passa a ser falsa, tá? A proposição passando a ser falsa, ela obriga que essa parte aqui, essa parte ela seja falsa também. Segunda parte do condicional falso, obriga que a primeira parte seja falsa para poder o resultado lógico ser verdadeiro. Então, eu já sei que essa proposição é falsa. Como é que eu torno uma proposição falsa verdadeira? Verdadeira. Como é que eu faço isso? Eu nego essa proposição. E se a gente olhar para essa proposição aqui, se a gente olhar com cuidado, tá? Ela já é uma negação. Ela é a negação de quem? Ela é a negação de A ou G, tá? E quando nós aplicamos essa negação, nós estamos aplicando a lei de De Morgan, tá? A negação de uma disjunção, no caso do ou. Essa proposição que está aqui dentro, ela corresponde à negação de A ou G. Então, como eu vou fazer a negação da negação de A ou G, para poder encontrar aqui a minha conclusão? Então, a negação da própria proposição. Por isso que A ou G é uma proposição verdadeira para poder a gente manter aqui a validade do argumento. Beleza, então eu já sei que eu vou usar a lei de De Morgan. E essa parte aqui, o modus tollens e o modus ponens, como é que eu separo, como é que eu defino um do outro? Então, vou construir aqui para a gente aprender a fazer isso também, tá? Então, dado que eu tenho uma proposição condicional, se P, então Q, e eu quero ela verdadeira, se eu considerar uma proposição P que seja verdadeira, qual é o valor lógico que eu tenho que utilizar na minha proposição que está aqui na segunda parte para que o resultado lógico seja verdadeiro, para que a minha conclusão aqui seja verdadeira? Obrigatoriamente, a proposição Q deve ser verdadeira, tá? Então, quando eu coloco
a estrutura aqui da inferência desta forma, eu tenho uma proposição condicional, onde a primeira parte eu garanto verdade, eu obrigo que a segunda parte seja verdade para poder encontrar aqui o resultado lógico verdadeiro. É uma situação. A outra situação é quando eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma proposição condicional que é verdadeira, a proposição é verdadeira. Só que eu digo para você o seguinte, olha, essa segunda parte, ela é falsa. Então, a proposição não que é uma proposição verdadeira. O que eu tenho que usar aqui na primeira parte para que o meu condicional ele seja válido? Se a segunda parte do condicional for falsa, a primeira parte tem que ser falsa também. Então, eu digo para você o seguinte, olha, P é falso. E o que é não P? Qual é o valor lógico de não P? Verdadeiro. Então, aqui nesse caso, o que a banca fez? Ela usou essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, que é a estrutura do modus tollens. No modus tollens, o que acontece? A segunda parte do meu condicional é falso, obrigando a primeira parte do meu condicional a ser falso também. Porque se essa primeira parte for verdadeira, você vai cair nessa segunda linha e o teu argumento não vai ficar válido. Tá? Então, aqui nesse caso, ele obrigou a essa primeira parte aqui da premissa 1, que é um condicional, a ser falso. E isso é uma característica do quê? Do modus tollens. Então, modus tollens, ele trabalha com a segunda parte do condicional falsa e o modus ponens trabalha com a primeira parte verdadeira. Quando a segunda parte é falsa, a primeira parte deve ser falsa, para o resultado ser verdadeiro. Quando a primeira parte é verdadeira, a segunda parte tem que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Então, esses dois aqui, basicamente, eles estão trabalhando desta forma. Um trabalha com a proposição da primeira parte verdadeira, obriga a segunda parte a ser verdadeira, e o outro trabalha com a segunda parte falsa, obrigando a primeira parte a ser falsa também. Então, são esses dois. E aí, no caso, a nossa questão, ela trabalha com a lei de De Morgan, que seria a negação dessa proposição aqui, e ela trabalha com o modus tollens, que ela trabalha com a segunda parte do condicional falsa, obrigando aí a primeira parte também ser falsa. Então, a alternativa correta, letra D. Considere as seguintes premissas de um argumento. Então, ele me dá aqui duas premissas, que eu vou estar chamando de P1 e P2, tá? E ele quer saber, então, uma conclusão para que esse argumento seja válido é: bom, quem são as nossas premissas? Nós temos dois condicionais. Um que está nítido aqui, né? Nós temos o se então, onde nós temos que se Ana gosta de matemática, então Paulo gosta de matemática. Vou representar essa premissa 1 como se Ana gosta de matemática, então Paulo gosta de matemática. A segunda premissa também é um condicional. Quando nós temos o quem, nós podemos representar como se gosta de matemática, então não gosta de biologia. Só que aqui ele colocou o quem. Esse quem pode ser o Paulo. O Paulo gosta de matemática, então se o Paulo gosta de matemática, então o Paulo não gosta de biologia. Eu posso representar dessa forma a segunda premissa. Então, a premissa 2 vai ser que se Paulo gosta de matemática, então Paulo não gosta de biologia. Como é que eu represento que ele não gosta de biologia? Eu uso a negação. Posso usar o tio, posso usar a cantoneira. E aqui nesse caso eu vou usar um silogismo hipotético. Eu vou fazer um encadeamento com os condicionais. Vou pegar a primeira proposição e a última. Então, ó, se Ana gosta de matemática, então Paulo gosta de matemática, então Paulo não gosta de biologia. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que se Ana gosta de matemática, então Paulo não gosta de biologia. Então, se Ana gosta de matemática, então Paulo não gosta de biologia. E aí eu vou analisar. Se não tiver desse jeito, eu uso as equivalências lógicas do condicional. Se já tiver, vai ser nossa resposta. Então, aqui no caso, vai ser a letra A. Se Ana gosta de matemática, então Paulo não gosta de biologia. Temos exatamente aqui a nossa proposição composta do tipo condicional, baseada no silogismo hipotético. Então, se você estiver estudando a parte de silogismo hipotético, é justamente isso. Você vai pegar os condicionais, você vai colocar eles em forma de encadeamento, né, na sequência, obedecendo certinho a ordem, vai pegar o primeiro e o último, vai ter tua resposta. A alternativa correta na questão, letra A. É verdade que, então, ele começa dizendo que essa frase aqui é uma frase verdadeira. No caso, essa proposição composta.
é um dia do mês de janeiro, se e somente se, aparece aqui o bicondicional, nesse dia eu vou à praia e não trabalho. Então, essa frase aqui é uma frase verdadeira. Dentro dessa frase, nós temos 3 proposições e 2 conectivos. Temos aqui a primeira proposição, que eu vou estar chamando de J, tá? É um dia do mês de janeiro. Temos aqui o conectivo do bicondicional, que é o se e somente se. Nesse dia, vou à praia, que eu vou representar apenas por P, e não trabalho, tá? Vou colocar aqui como não ter. Se anteontem foi dia 2 de dezembro, então ontem eu. Então, queremos saber o ontem. Então, se anteontem foi dia 2 de dezembro, ontem foi dia 3 de dezembro. Tá? Não é um dia de janeiro. Essa frase aqui ele coloca o seguinte: é um dia do mês de janeiro. Então, para essa frase, como ela é verdadeira, essa informação aqui vai ser uma informação falsa. Por que vai ser falsa? Porque ontem vai ser 3 de dezembro. Então, a gente vai trabalhar com essa informação. Aqui nesse caso, eu vou montar a tabela verdade do bicondicional, que é o se e somente se, e vou montar aqui também a tabela verdade da conjunção. Então, vamos começar aqui colocando 2 proposições quaisquer. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza, agora a gente vai fazer aqui o nosso bicondicional. Essa ordem aqui das proposições você pode fazer de qualquer que seja, tá? Não necessariamente eu tenho que fazer primeiro a conjunção e depois o bicondicional. Essa ordem aqui não importa. Você, sabendo montar a tabela, você consegue fazer a resolução do problema certinho. Então, vou fazer primeiro o bicondicional, que eu vou trabalhar primeiro com essa situação aqui, que é verdadeira, para descobrir aqui os valores lógicos. Então, verdadeiro com verdadeiro no bicondicional fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica falso, e falso com falso fica verdadeiro. O que ele disse para nós aqui é o seguinte, ó, que é verdade. Então, ou vai ser essa linha, a primeira, as 2 verdadeiras, ou vai ser a última, as 2 falsas. As 2 proposições, no caso, o que está de um lado condicional, do bicondicional, e o que está do outro. De um lado eu tenho uma proposição simples, mas do outro eu tenho uma proposição composta. Aqui nesse caso, é um dia do mês de janeiro? Não é. Tá? Ontem foi 2 de dezembro, então ontem foi 3 de dezembro. Então aqui nesse caso, essa informação aqui é uma informação falsa. Para que esse bicondicional ele continue verdadeiro, aqui também deve ser falso, que é a última linha aqui da tabela verdade. Beleza, só que essa informação aqui é uma proposição composta, que é falsa, é uma conjunção falsa. Como é que eu faço uma conjunção que é falsa se tornar verdadeira? Eu faço a negação. Então, quando eu tenho uma conjunção, PQ, quando nós negamos, o que acontece com essa conjunção? Nós negamos ambas as proposições e trocamos o E pelo OU. E nesse caso aqui eu tenho o seguinte, ó, P e não T. Então, quando eu fizer a negação dessa proposição que é falsa, o resultado dela, tá? A negação de uma proposição falsa vai ser uma proposição verdadeira. E aí, a negação dessa proposição que nós temos aqui na segunda parte do bicondicional, nós vamos trocar a conjunção pela disjunção, que é o ou. Negamos aqui ambas as proposições. No caso da proposição P, que é eu vou à praia, vai ficar não P. Agora, no caso da proposição não trabalho, como já tem o não, negação da própria proposição. E aí, agora a gente vai procurar nas alternativas, primeiro as possibilidades que tem o ou. Então, eu tenho essa e essa. As duas, a E e a B já está fora, tá? E aí, eu tenho aqui o seguinte, não fui à praia, tá? Ou trabalhei. Aqui, ó, eu tenho trabalhei, só que aqui fui à praia, então tá fora. Trabalhei, aqui já foi, né? No caso, aqui tem a junção. Que eu vou riscar também para a gente ver que já foi. Trabalhei, tá aqui, ó. Ou não fui à praia. Mas aqui tá com a ordem trocada. Tem problema? Não. A minha resposta pode ser não P ou T, certo? É uma possibilidade. Ou eu posso ter T, que é trabalhei, ou não P. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta na questão vai ser a letra D. Trabalhei ou não fui à praia é uma proposição verdadeira, é a negação dessa segunda parte aqui no nosso bicondicional. A primeira parte é falsa, a segunda parte também é falsa. Para que eu tenha o bicondicional verdadeiro, vou negar essa segunda parte. Negando essa segunda parte que é falsa, ela passa a ser verdadeira. Então, a alternativa correta, letra D.
Um shopping possui dezenas de lojas. Se em algum dia da semana, no máximo uma loja estiver aberta, então tal dia é um sábado ou um domingo. Se hoje for terça-feira, então, letra A, alguma loja estará fechada. Letra B, todas as lojas estarão abertas. Letra C, apenas uma loja estará aberta. Letra D, nenhuma loja estará aberta. Ou letra E, mais de uma loja estará aberta. Então, vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos aqui uma proposição do tipo condicional e nós queremos concluir alguma coisa baseado nesse condicional. Essa frase que nós temos é uma proposição verdadeira, tá? O que nós podemos fazer nesse tipo de questão? Nós podemos escrever aqui um condicional, se P, então Q, e trabalhar com as equivalências. Quais são as equivalências de uma proposição condicional? Nós temos duas equivalências. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a sua ordem. Tá? Então, vou negar aqui tanto a proposição Q quanto a proposição P. E a outra é a disjuntiva. Negamos a primeira parte, trocamos o condicional pelo ou e mantemos aqui a segunda parte. Aí tem um detalhe interessante aqui na questão. Nós temos um condicional, ele inicia aqui com um condicional. Então, nós vamos fazer uma contrapositiva e a partir dessa contrapositiva, nós vamos marcar a alternativa correta. Então, vamos fazer aqui a nossa contrapositiva, tá? Então, vamos tirar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso negar essa proposição, que é a proposição Q, e negar essa proposição aqui, que é a proposição P. Preciso negar as duas e inverter a sua ordem. Então, como é que vai ficar a minha contrapositiva? Minha contrapositiva vai ficar representada da seguinte forma. Vai ficar não é sábado e não é domingo. Por que vai ficar aqui esse e esse não duas vezes? Eu vou pegar aqui só essa parte, tá? Sábado ou domingo, tá? É um sábado ou um domingo. Aqui, nesse caso, é uma proposição composta do tipo disjunção. Nós temos um ou. Quando nós temos uma proposição composta do tipo disjunção, como que fica a negação dessa proposição? Nós negamos ambas as proposições e trocamos o ou pelo e. Então, aqui no caso, eu vou negar tanto que vai ser o sábado quanto vai ser o domingo e trocar o ou pelo e. Então, não é sábado e não é domingo, certo? Então, aqui seria a nossa negação da proposição, dessa segunda parte aqui do condicional, que é a proposição Q. Então, quando eu faço a negação, eu obtenho essa expressão aqui. Não é sábado e não é domingo. Para fazer a negação de, no máximo, uma loja estiver aberta, vai ficar o quê? Mais de uma loja estará aberta. Então, fiz a negação considerando aqui que mais de uma loja está aberta. Tudo bem. Agora eu consigo fazer análise. Por que eu consigo fazer análise? Porque ele já me deu aqui um pedacinho, ó. Se hoje for terça-feira, você concorda comigo que sendo terça-feira, ela não vai ser nem sábado e nem domingo? Então, vou ter o seguinte, ó, vou ter verdadeiro. Então, o valor lógico aqui, ó, também tem que ser verdadeiro para que eu mantenha a veracidade da minha frase. E isso vem de onde? Da tabela verdade. Quando eu considero aqui a tabela verdade da proposição condicional, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso fica falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso fica verdadeiro. Então, como eu sei que essa frase aqui é uma frase verdadeira, aqui não pode ser falso. Então, isso aqui vai ser verdade. Mais de uma loja estará aberta e vai ser a nossa conclusão. A nossa conclusão é que se for terça-feira, não será nem sábado nem domingo, tá? E mais de uma loja estará aberta. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra E. Sabe-se que, se João anda de navio ou não anda de trem, então João se perde. Se João anda de trem, então João é paulista. Se João não poupa, então João anda de navio. Assim, se João não se perde, então João. Letra A é paulista e poupa. Letra B é paulista, mas não poupa. Letra C, não é paulista e não poupa. Letra D, não é paulista, mas poupa. Ou letra E, ou não é paulista ou não poupa. Note que nas respostas nós temos aqui proposições compostas, tá? Então, o mais indica também uma conjunção. Então, nós temos aqui 4 conjunções e uma disjunção exclusiva, que é um ou. Então, aqui nesse caso, nós vamos trabalhar com a tabela verdade dessas proposições. Primeira tabela verdade que eu vou estar construindo é a tabela verdade do condicional, proposição condicional. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições será verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso é a única situação que gera um resultado lógico falso, uma proposição do tipo condicional. Um se então. Falso com verdadeiro
fica verdadeiro, e falso com falso também fica verdadeiro. Agora eu vou aplicar aqui a tabela verdade. Como é que eu aplico a tabela verdade? Quando a questão coloca sabe-se que, ela está dizendo para mim diretamente o seguinte, olha, todas essas informações são verdadeiras. E você precisa concluir uma informação também que seja verdadeira. Então, essa proposição condicional aqui, ela também deve ser verdadeira. Então, qual é o valor lógico que eu tenho que estar utilizando para essa proposição, né, que eu vou descobrir aqui do João, para que eu tenha o condicional verdadeiro, sabendo que João não se perde. Então, essa informação aqui é uma informação verdadeira que foi dada, e eu quero saber aqui qual é o valor lógico que eu vou colocar. Se eu colocar o valor lógico falso, eu vou cair nessa segunda linha, verdadeiro com falso, fica falso. Então, o valor lógico que eu quero tem que ser verdade. Então, a minha resposta vai ser uma dessas proposições compostas que seja verdadeira, partindo aqui da proposição que João não se perde sendo verdade. Então, vou usar essa informação aqui. João se perde, no caso, é a informação falsa. Se essa informação é falsa, obrigatoriamente eu preciso que a primeira parte do meu condicional, que é essa proposição composta do tipo de junção, também seja falsa. Para que eu tenha falso, então falso, gerando o resultado lógico verdadeiro. Só que aqui é uma disjunção, então eu vou construir a tabela verdade do ou. Tá? Tabela verdade da disjunção. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A única situação que gera aqui um ou falso é quando ambas as proposições simples forem falsas. Então, eu garanto aqui que João anda de navio é falso e que João não anda de trem também é falso. Então, olhando aqui para essas duas proposições, a gente vai ver que uma tem a proposição com navio e a outra tem a proposição com trem. João anda de navio, andar de navio é falso. Então, vou colocar aqui um Fzinho de falso. Qual é o valor lógico dessa proposição? João não poupa. Também vai ser falso, porque eu não posso colocar aqui verdadeiro para não ficar verdadeiro, então falso, gerando em falso. Porque todo mundo aqui é verdade, todas as proposições compostas. Então, já concluo aqui que João poupa, né, no caso. Por que João poupa? Porque não poupa é falso. Então, verdade vai ser que ele poupa. E com relação a João andar de trem, certo? A gente sabe que isso aqui é verdade, João não anda de trem é falso. Então, o que é verdade? Que João anda de trem. Obrigando aqui a João ser paulista. Não posso colocar um F aqui, porque senão ficaria verdadeiro. Então, falso, gerando aqui um valor lógico falso. Então, João é paulista. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas informações e vou analisar. João é paulista? Verdade. E aqui eu tenho uma conjunção, ele poupa, poupa também é verdade. Então, essa proposição, ela apresenta o valor lógico verdadeiro. Se nós montarmos aqui a tabela verdade de uma conjunção, a conjunção só será verdadeira em uma situação, quando ambas as proposições que a compõem forem verdadeiras. Então, verdadeiro com verdadeiro gera o resultado lógico verdadeiro, que é o que eu quero. Eu quero uma proposição que eu coloque aqui e seja verdadeira para quando eu fizer o condicional, gerar verdade. Então, todas as demais vão estar erradas. Aqui coloca que não poupa, e é uma conjunção, aqui também é um E, aqui também está errado. Aqui ele coloca que não é paulista, está errado. E se a gente fizer aqui a tabela verdade do ou, a disjunção exclusiva, quando as duas proposições forem iguais, o resultado lógico é falso. Quando elas forem diferentes, o resultado lógico é verdadeiro. Então, a gente vai ver, João, aqui, ou não é paulista ou não poupa. Então, isso aqui é falso. Tá? Não é paulista, é falso. E aqui também é falso, só que eu tenho ou. Se as duas situações aqui, vamos analisar. Se as duas situações tiverem o mesmo valor lógico, no ou vai ficar falso. Então, o resultado lógico dessa proposição composta é falsa, dessa aqui é falsa, desse aqui é falso, esse é falso, e o único que é verdadeiro é a letra A, que é a alternativa correta. Então, podemos marcar aqui a questão, letra A, e seguir para a próxima. Considere como verdadeiras as seguintes sentenças. Então, todas essas sentenças serão consideradas como verdadeiras. Todo orgulhoso julga. Eletricista não julga. Chico é orgulhoso. É correto concluir que... Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com diagramas. Todo orgulhoso julga. Então, vamos ter o seguinte diagrama. Se a pessoa for orgulhosa, ela vai estar dentro de um diagrama maior, que é o diagrama das pessoas que julgam, tá? Eletricista não julga. Então, o eletricista ele vai estar fora. Se for eletricista, ele não
não julgará. Então, aqui são diagramas que nós chamamos de disjuntos, tá? Eles não se tocam, né? Não tem intersecção entre eles. Chico é orgulhoso. Onde é que vai estar o Chico? O Chico vai estar aqui, ó. O Chico, a questão coloca aqui, ó, que ele é orgulhoso. Então, ele também será, né, por consequência, uma pessoa que julga. E jamais será um eletricista, porque o eletricista não julga. É correto concluir que existe eletricista orgulhoso? Não, não existe. Porque se tiver um eletricista aqui, ó, se tiver um eletricista, o que acontece? Ele vai julgar. E nós estamos vendo aqui que é verdade que eletricista não julga. Então, isso aqui está errado. Segunda informação, quem julga é orgulhoso? Quem julga pode ser orgulhoso ou não. Eu posso ter uma pessoa aqui, ó, por exemplo, o Zé, que é uma pessoa que julga, mas não está dentro do diagrama do orgulhoso. Todo que for orgulhoso, né, todos aqueles que forem orgulhosos, vão julgar, mas nem todo que julga vai ser orgulhoso. Então, isso aqui está fora também. Quem não julga é orgulhoso? Se não julga, não pode ser orgulhoso, porque todos os orgulhosos vão estar aqui dentro. Então, se a pessoa não julga, ela não vai ter como ser orgulhosa. Então, isso aqui está fora. Chico não julga. Olha só, Chico não é orgulhoso? Então, ele julga. Isso aqui está fora. Chico não é eletricista. Isso aqui sim, verdade. Por que Chico não pode ser eletricista? Porque ele é orgulhoso. Se ele é orgulhoso, ele julga e eletricista não julga. Então, Chico não pode ser eletricista. A alternativa correta na questão se encontra aqui na letra E. Em um município brasileiro, é falsa a seguinte afirmação: todos os habitantes possuem pelo menos uma bicicleta. Portanto, nesse município, letra A, há pelo menos um habitante que possui 2 bicicletas. Letra B, há pelo menos um habitante que não possui bicicleta. Letra C, todos os habitantes possuem mais de uma bicicleta. Letra D, nenhum habitante possui mais de uma bicicleta. Ou letra E, todos os habitantes possuem uma bicicleta. Bom, o primeiro ponto aqui na questão é que essa frase ela é falsa. E aí, para que a gente conclua algo verdadeiro, a gente vai precisar da negação. Então, na verdade, essa pergunta é: qual é a negação? Qual é a negação dessa frase aqui, dessa proposição? Aqui nós temos uma proposição categórica. Ela apresenta o quantificador universal todo, aqui no início, e ela apresenta também o quantificador existencial. Tá? Ele tem aqui o pelo menos. Só que nós vamos negar esse quantificador aqui principal, tá? Todos os habitantes possuem pelo menos uma bicicleta. E aí, para negar o todo, o que nós podemos fazer? Nós vamos substituí-lo por um dos quantificadores existenciais e vamos acrescentar o não. Então, como é que fica a frase? Eu vou construir uma frase e depois eu vou ler as alternativas e vou procurar a que melhor se enquadre. Então, vou escrever aqui uma das frases utilizando o quantificador existencial. Então, aqui no caso, eu posso escrever, por exemplo, existe, tá? Existe algum habitante que não possui pelo menos uma bicicleta. Note que a negação é aqui nesse verbo. O verbo ele vai estar aqui. Então, eu vou trocar o quantificador universal todo pelo quantificador existencial. Pode ser apenas o algum, pelo menos um, existe, ou uma combinação entre eles. E vou fazer a negação do verbo. Agora, eu vou ler a frase e vou procurar que melhor se enquadra. Existe algum habitante que não possui pelo menos uma bicicleta? Então, olhando para as alternativas, a melhor, tá? A que melhor se enquadra vai ser: há pelo menos um habitante, né? Existe algum, então há pelo menos um habitante que não possui bicicleta, tá? Que não possui pelo menos uma bicicleta, eu posso substituir por que não possui bicicleta. Portanto, a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a letra B. Considere a afirmação: houve um momento em que todos não falavam coisa alguma. A negação dessa afirmação é logicamente equivalente a: letra A, em algum momento todos falavam alguma coisa. Letra B, em algum momento alguém não falava coisa alguma. Letra C, em nenhum momento todos falavam alguma coisa. Letra D, em cada momento havia alguém que falava alguma coisa. Letra E, em cada momento todos falavam alguma coisa. Eu vou destacar aqui 2 informações super importantes para a gente conseguir resolver a questão. A primeira é que nós queremos a negação. Até aí tudo bem, nós vamos ter que fazer a negação dessa frase aqui. Só que ele coloca o seguinte: eu quero a negação que seja logicamente equivalente. Significa que eu vou ter que trabalhar com essa frase, eu vou ter que modificar alguma coisa nessa frase para poder fazer a negação. Nós temos aqui a seguinte afirmação: houve
momento em que todos não falavam coisa alguma. Então, nós vamos ter que reescrever essa frase, tá? Para poder a gente fazer a negação. E aí, reescrevendo essa frase, né? Houve um momento, significa em algum momento, né? Todos não falavam coisa alguma. Como todos não falavam coisa alguma, significa que ninguém falava. Então, eu posso reescrever essa frase da seguinte forma: em algum momento, ninguém falava, tá? Houve um momento, então, em algum momento, todos não falavam coisa alguma, ninguém falava. E a partir dessa frase, eu vou fazer a negação. Então, a negação aqui do algum vai ser o todo. Então, em todo momento, existia alguém, tá? Que falava. Então, alguém falava. Então, a negação seria em todo momento alguém falava. E aí eu vou procurar dentro das alternativas qual é a alternativa que melhor se enquadra, que melhor se encaixa com essa negação. E a alternativa que melhor se enquadra vai ser a que está na letra D. Em cada momento, em todo momento, havia alguém que falava alguma coisa. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra D. Então, quando aparece esse tipo de informação nas provas da Sesgran Rio, o que ela quer? Ela quer que você pegue essa informação, reescreva essa informação e aí, a partir dessa reescrita, você vai fazer a negação e enquadrar na melhor alternativa. No caso aqui, a melhor alternativa vai ser a letra D. Américo disse para seu filho: se alguém chegasse à garagem em qualquer sexta-feira, então veria que todos os carros estavam limpos. Ontem foi a primeira exceção. A fala de Américo para seu filho revela que ontem, letra A, ou foi uma sexta-feira, ou todos os carros da garagem estavam sujos. Letra B, ou foi uma sexta-feira, ou algum carro da garagem estava sujo. Letra C, foi sexta-feira e algum carro da garagem não estava limpo. Letra D, havia mais de um carro sujo na garagem, pois era sexta-feira. Ou letra E, foi sexta-feira e todos os carros na garagem não estavam limpos. Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Temos uma fala do Américo para seu filho, onde ele usa aqui um condicional. Nós temos uma proposição do tipo sim, então. Então, nós podemos representar essa proposição de forma simbólica. Se P, então Q. O que ele diz aqui? Ele diz que ontem foi a primeira exceção dessa frase, tá? Então, essa frase, ela era verdadeira. Como ontem foi a primeira exceção, significa que ontem é uma frase falsa, né? Nós vamos considerar que ontem essa frase ela passou a ser falsa, para que a gente possa ter a nossa conclusão. A fala de Américo para seu filho revela que ontem, o que aconteceu ontem? Ontem ele me deu uma frase falsa. Como nós temos aqui uma proposição condicional, se nós montarmos aqui a tabela verdade, vou montar a tabela verdade para a gente analisar certinho. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Em uma proposição condicional, nós vamos ter apenas a segunda linha apresentando o valor lógico falso, o restante é verdadeiro. Então, significa que essa primeira parte aqui, ó, ela vai ser verdadeira. Tá? Essa primeira parte aqui ela vai ser verdadeira. E essa segunda parte, veria que todos os carros estavam limpos, ela vai ser falsa. Para que eu tenha o condicional entre verdadeiro e falso, gerando aqui uma proposição falsa. Aí nós podemos fazer o seguinte: se ela é uma proposição falsa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a sua negação. Então, se eu fizer a negação de uma proposição condicional, que é falsa, essa proposição passa a ser verdadeira. Tá? Como eu sei que aqui é falso, porque ontem foi uma exceção, quando a gente faz a negação, mantém a primeira parte e nega a segunda parte. Então, a negação da proposição condicional é o famoso mané. Mantém a primeira parte e nega a segunda parte. Então, a primeira parte vai ficar inalterada. Tá? Nós vamos ter aí que ontem foi sexta-feira. Então, já sei que ontem foi sexta-feira, vai ser verdade. Agora, como é que eu faço a negação de todos, veriam, né, que todos os carros estavam limpos? Nós vamos ter que negar aqui, ó, o todo. Como que a gente faz a negação do todo? E aí, para fazer a negação do todo, é bem simples. O todo ele é um quantificador universal afirmativo, tá? Para a gente fazer a negação do todo, nós substituímos por um quantificador existencial e acrescentamos o não. Então, aqui, de forma prática, como é que eu faço para que isso aqui fique verdade, né? Aqui vai sair o sim, então. Tá? Vai sair o sim, então. Eu vou manter aqui a primeira parte, que eu estou chamando de proposição P. Vai aparecer aqui uma conjunção, que é o E.
E a segunda parte, para que eu negue, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Veria que algum, né? Aqui no caso, ó, que algum, ou pelo menos um, ou existe, carro não estava limpo. Aqui no caso, ó, veria que algum carro não estava limpo. Ele vai para o singular também. Tem que estar observando também o que acontece com a frase. A gente precisa fazer as adequações. Então, quando o Américo disse para seu filho que se alguém chegasse à garagem em qualquer sexta-feira e veria, né, então veria que todos os carros estavam limpos, e essa frase foi falsa, eu faço a negação dela, ela passa a ser verdadeira e eu consigo enquadrar aqui nas alternativas, que é o que eu quero. E aí, olhando para as alternativas, eu vou buscar primeiro alternativas que tenham a conjunção. Eu vou procurar dentro das alternativas, qual alternativa aqui tem conjunção? Aqui nós temos uma conjunção, aqui nós temos uma conjunção. Note que nessas duas frases, nós temos aqui que foi sexta-feira, ele mantém aqui a primeira parte certinho, mantém a primeira parte. Agora, nessa frase aqui, ó, algum não, ele coloca aqui a negação do todo, faz a negação certinho, e nesses aqui ele não faz a negação, ele só acrescenta o não, mas não troca o todo por um algum. Então, a frase correta vai ser, foi sexta-feira e algum carro na garagem não estava limpo. Então, essa é a frase que nós queremos. Aqui, essa frase representa para nós a negação dessa proposição. Aqui está escrito P e não que representa para nós a negação da proposição do tipo condicional, do sim então, que foi feita de forma correta. Podemos marcar a letra C, seguir para a próxima questão. Considere a seguinte argumentação. Presta bastante atenção a essa palavra aqui, tá? Se alguém tivesse faltado à festa, então todos teriam passado por interesseiros. No entanto, alguém não passou por interesseiro. Conclui-se que, letra A, alguém foi à festa, mas não todos. Letra B, não houve festa. Letra C, quem faltou à festa é interesseiro. Letra D, todos faltaram à festa. Ou letra E, ninguém faltou à festa. Então, vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos uma argumentação onde ele me dá aqui uma proposição composta do tipo condicional, é um sim então, que eu vou considerar como premissa 1. Preste atenção, essa aqui vai ser a minha primeira premissa. E aqui, alguém não passou por interesseiro, vai ser a minha segunda premissa. Quando eu juntar essas duas premissas, a premissa 1 com a premissa 2, através de uma conjunção, isso vai me levar a uma conclusão. Para que eu tenha aqui uma conclusão válida, tá? Para que isso aqui seja válido, o que eu preciso ter? Eu preciso considerar que essas duas premissas são verdadeiras e eu preciso que a minha conclusão também seja verdadeira. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar essa frase que ele está me dando como uma informação verdadeira e o meu condicional também como uma informação verdadeira. E a partir daqui, a gente vai pegar uma dessas alternativas que vai apresentar uma proposição que também vai ser verdadeira. Bom, aqui nesse caso eu vou usar o condicional. Então, construo a tabela verdade de uma proposição condicional, se P então Q, para poder a gente analisar certinho. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, verdadeiro com falso vai ficar falso, falso com verdadeiro fica verdadeiro, e falso com falso também fica verdadeiro. Bom, qual é a linha que eu não posso ter na minha proposição, na minha premissa P1? Eu não posso ter essa linha aqui, ó. Verdadeiro na primeira parte e falso na segunda parte. Porque se eu tiver isso, o que acontece? O resultado aqui vai ficar falso. E eu necessito que tanto essa proposição condicional quanto essa proposição que foi dada sejam verdadeiras, para que eu encontre aqui uma proposição que seja verdadeira também nas alternativas. Então, vamos analisar agora, partindo aqui do nosso condicional. Alguém não passou por interesseiro. Quando eu considero aqui P2, alguém não passou por interesseiro verdadeiro, o que acontece com essa proposição aqui? Todos teriam passado por interesseiro, passa a ser uma proposição falsa. Isso aqui é falso. Que é justamente a negação dessa proposição, tá? Todos teriam passado por interesseiro, ficou aqui, ó, alguém não passou por interesseiro. Se a gente trabalhar com negação da proposição categórica, né, que apresenta o quantificador universal afirmativo todo, nós teríamos essa situação. Se eu estou considerando que alguém não passou por interesseiro é verdade, todos teriam passado por interesseiros, vai ser falso. Aí o que acontece com essa proposição aqui? Alguém tivesse faltado à festa. Obrigatoriamente, essa proposição ela também tem que ser falsa. Ela tem que ser falsa por quê?
Porque se ela for verdadeira, eu vou ficar com essa situação aqui, verdadeiro, então falso, que gera um resultado lógico falso. Isso aqui não pode acontecer, eu preciso que seja verdadeiro. Então, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente tem uma proposição que é falsa, alguém tivesse faltado à festa, tudo bem. Só que eu preciso da minha conclusão sendo verdadeira. Aí eu vou pegar essa proposição que é falsa e vou fazer a negação para que ela fique verdadeira. Então, fazendo a negação, o que acontece? Alguém tivesse faltado à festa, para fazer a negação é bem simples. A gente troca o alguém aí por ninguém. Então, ninguém, no caso, faltou, né? Faltou a festa. Então, essa proposição que eu estou colocando aqui, ela é a negação dessa proposição que eu sei que é falsa. Tenho aqui as duas premissas. A partir dessas duas premissas, eu devo chegar a uma conclusão. Eu vou considerar minhas duas premissas verdadeiras, tá? E eu preciso que a minha conclusão também seja verdadeira. Então, quando eu encontro essa proposição aqui, o seu valor lógico, eu vejo que ela é falsa. Só que eu preciso que ela seja verdadeira, né? Eu preciso da conclusão sendo verdadeira. Então, eu faço a negação dela e encontro aqui que ninguém faltou à festa como resposta. Alternativa correta na questão, letra E.